Simplesmente sensacional. Uma das sextas-feiras mais queridas para nós aqui na NET Globo é quando nós paramos tudo para receber grandes convidados, para que nós possamos dar o peso para esse nosso projeto por trás da TI, que visa documentar parte da história de quem está por trás da TI. Profissionais, seres humanos, pai, filho. E é neste intuito que eu quero introduzir o meu convidado de hoje, Daniel Botelho. Daniel, seja muito bem-vindo. Prazer poder te receber aqui. Boa tarde, Renato. Obrigado pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui. Legal. Gostei muito do convite. É isso aí. Quando a gente tem um propósito, né, Daniel, de reunir comunidade e falar um pouco de histórias, de frustrações, de conquistas, de aprendizados, deixar uma mensagem, principalmente, né, nós que estamos aqui dedicando décadas, né, de uma carreira profissional e poder compartilhar. E começamos aqui, Daniel, falando um pouco de infância, da onde viemos, né, um pouco dos valores que aprendemos desde lá do início da nossa existência. Vamos falar um pouquinho desse tempo que já passou lá atrás? Fala um pouquinho da sua história, compartilha conosco, Daniel. Vamos lá. Bom, eu sou brasiliense, Nasceu? nascido em Brasília. Eu tive uma infância, uma adolescência típica de periferia de Brasília, né? Desde muito cedo, sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de música, sempre gostei muito do mundo ali acho que o mundo de tecnologia, ele se cruza um pouquinho com a cultura nerd, né? O pessoal que É. gosta de jogos, RPG, histórias fantásticas, né? Então, eu sou dessa época, né? Aquela coisa dos anos 80, gostava muito de computador e videogame, não era muito chegado em esporte, Não? não muito, né? Tentava, mas eu nunca fui um cara muito assim de esporte, mas eu sempre fui muito curioso com tecnologia, né? Ganhei meu computador, acho que era um 486, né, que meu pai trouxe, ele chegou com ele todo desmontado, né, peça, monitor, estabilizador, e eu não sabia muito bem como é que aquilo conversava, né? Eu olhava o estabilizador e falava, mas isso aqui que é o computador? Como é que ele liga aqui, né? Então ali começou um pouco da paixão pela tecnologia e a curiosidade, como é que as coisas funcionam, né? Tudo nessa época era em inglês, há pouco tempo só que a gente tem esse acesso. É. Então, como eu gostava muito de música também, principalmente rock internacional, heavy metal, eu gostava de ler os encartes das músicas e ficar traduzindo, Ou seja, né? Então, ajudou um pouco é. a entender o inglês ali, o que acontecia, né? Então foi mais ou menos por aí que eu comecei a me interessar por tecnologia. Que bacana. Daniel, dois pontos que eu queria trazer aqui, né? Ou Uhum. seja, vejo poucos brasilienses que Brasiliense. brasilienses, ou É. seja, então você é um dos poucos brasilienses que eu conheço, porque, né, a nossa querida Brasília, né, ou seja, tem menos tempo do que, assim, eu diria que você não tem o tempo que Brasília, obviamente, tem de idade, mas é muito bacana. E o berço do rock, o que eu queria pegar é isso, Uhum. né? Anos 80, 90 em Brasília, o rock nacional, mas dali saíram também bandas de heavy metal, de rock pesadão. Essa era a sua preferência? Chegou a ter banda, Daniel? Sim, sim. Em Brasília, você falou muito bem aí sobre a geração de Brasília, né? É, Eu me considero a primeira geração de quem chegou lá, né? Meus pais chegaram, meus avós chegaram, meus pais, para criar a cidade, né? é, E a minha geração é a primeira geração que foi nascida lá, né? Que nasceu mesmo, conviveu, é. entendeu a cidade. E os movimentos, né? Movimento de música, movimento de skate. É um local muito urbano, né? É, Essa cidade. E a maioria das pessoas vão para lá para trabalhar. Eu estou vindo de lá, né? é. Eu me criei ali, mas bebi muito desse berço de música. Venho de uma família que gosta muito de música, né? Tem muitos músicos. Eu tenho um primo que tem banda de heavy metal em Brasília, gostava muito da cena e tinha muito a ver com a coisa o gancho de tecnologia e essa cultura. Andava todo mundo junto, né? É. A gente fazia música, tentava entender do que acontecia lá fora, fora do Brasil. Até os anos 80, 90, 90 e poucos era difícil trazer alguma coisa lá de fora. Alguém tinha que ir lá e trazer alguma coisa para cá, não tinha É. internet, né?
Então, eu acho que andou muito junto. Música, banda de rock pesado, que a gente curtia, um pouco para aquela rebeldia, né? Eu sou também de uma família muito católica, então você queria um É, pouco contra, né? é, Queria sair ali do tradicional, do normal. Era uma forma de chocar um pouco. E essa cultura de tecnologias e curiosidade com coisas novas veio a reboque, né? Veio junto. E nunca, sempre foi minha praia, sempre gostei dessas culturas mais nerd e tecnologia. legal. Daniel, então com essa característica, vivendo essa ebulição, né, de uma geração que estava descobrindo, quebrando paradigmas, vem um pouco daquela coisa da liberdade e também de conquistas, né? A gente começa a entender que o mundo, ele não é tão distante assim. Como que foi o início do trabalho, do desafio, dos estudos que te levaram para a profissão que você tem hoje? Era uma época de muitos, você tinha muitos cursos, a tecnologia ainda no Brasil começando ali, a internet você tinha aqueles lampejos, né? Não era uma coisa, "Pô, existe uma internet", a gente falava muito de rede, né? Rede de computador. Tudo começou, eu acho que foi ali naqueles cursinhos que a minha mãe me matriculava de datilografia. Datilografia. Eu Você fez tenho o datilografia? certificado de Eu datilografia. também tenho certificado de datilografia. Eu tenho o O que era certificadinho lá. quantas? Tinha Tinha uma medição, quantidade né? Era de por batida, tempo, o batida. punho ficava doendo, Porra, né. um negócio Era sarcástico quase, era né? legal. E eu fazia 4 horas de aula sábado de manhã. 4 horas 4 horas. seguidas? Minha mãe me levava lá no na loja na escola, e eu fazia às 4 de 8 a meio-dia. Você ficava tac, 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 saia com a mão doendo, né. Mas esse curso foi a porta de entrada para os cursos de informática, né, o cursinho de Clipper, cursinho de MS-DOS, aquela coisa ainda bem inicial, É, mas ainda tinha uma coisa ligada, datilografia, sim. Parece que era a computação. sequência, né? O próximo passo seria isso, Você né? ia fazendo ali, entendendo. Então ali eu comecei a gostar. Meu pai apareceu com esse computador um dia lá em casa, Um né, também. 486. Foi tudo se conectando, né? E naturalmente eu fui gostando, né? Fui ajudando os colegas, consertava o computador do vizinho, fui entendendo um pouco e estudando eletrônica. Eu sempre gostei de eletrônica, né? Então era um pouco confuso, né? Quem fazia eletrônica cuidava de computador, É, computador era da eletrônica, né? Então eu frequentei os cursos técnicos no segundo grau, né, lá no colégio JK, extinto, o colégio JK não existe mais em Brasília, mas ali eu comecei a fazer os cursos básicos, né, fazer os cursos de programação, sempre tive facilidade com matemática, a lógica, né? lógica, então ali eu comecei a entender um pouquinho, fazer a programação, fazer aquele sisteminha em Clipper para farmácia, né, aquele sisteminha para quitanda. Então ali começou, foi a sementinha, né? E eu sempre gostei de coisas internacionais. Eu gostava muito do que estava acontecendo no Brasil, mas eu tinha muita curiosidade, né? E através da informática, você tinha contato com coisas de fora, né? Você tinha que entender um pouquinho o que estava acontecendo lá fora para você conseguir desenvolver aqui dentro, É, né? Então foi um gancho para eu explorar o mundo também. legal. Daniel, como que foi, talvez ali nos anos 90, o início da internet, né, um pré-bug do milênio? Em que momento você estava na sua jornada, olhando ali, pré-bug do milênio? Eu era estagiário, né? Eu estava finalizando o meu curso de informática. Eu sou técnico em processamento de dados. Processamento de dados. Também não sei se existe mais Não, não esse existe curso, mais, é. mas era uma época em que eu estava começando a trabalhar de estagiário, né? Eu era estagiário numa empresa que se chamava Equans. Trabalhava com a Varig, trabalhava com as empresas aéreas. A Varig também não existe mais, né? É. Detalhe. E ali, nessa época, eu trabalhava num data center em Brasília. E nesse data center ele cuidava da parte de telecom e transmissão de dados das empresas aéreas, das embaixadas. Brasília aproveitou muito o começo das redes de telecomunicação para uma empresa prestava vários serviços, né? Então ela atendia as empresas aéreas, atendia as embaixadas,
atendia aquelas empresas de missão crítica que ficavam ali na região, né? E também foi muito legal, eu conseguia falar inglês, então eu conseguia falar com as pessoas da embaixada, por exemplo, né? Não era comum. Mas nessa época, o bug do milênio era uma preocupação, porque eram os equipamentos, principalmente de telecomunicação, não eram super modernos. Eles tinham ali uma dúvida se o negócio ia funcionar ou não. É. Então eu lembro que na época do bug do milênio, eu estava no data center, eu era estagiário, e todo mundo foi fazer festa de fim de ano e me deixaram lá para olhar se alguma coisa ia acontecer. Né? No dia seguinte, teve um negócio de, sei lá, tá tudo funcionando, né? Não era, a pessoa não se preparou tanto, não tinha tanto isso, não tinha condições de saber o que ia acontecer, mas eu fiquei olhando, eu fui um daqueles que ficou olhando no dia seguinte para ver se tudo voltava a funcionar, né? Eu estava lá também. Que legal. Daniel, eletrônica, entendo plenamente aqui que estou diante de um Daniel muito curioso, né? Sim, Curioso como bastante. faz as coisas, Uhum. né? Aquela fome de aprender e o inglês, de uma certa forma, te habilitando para novas coisas. Uhum. Quando foi aquele momento que você falou assim, poxa, estou instituído numa profissão, estou fazendo aquilo que eu ganho, né, que eu gosto e já estou ganhando aquilo que eu precisava? Foi mais no mundo de desenvolvimento ou foi mais no mundo de infra? Como que foi essa base que consolidou o seu conhecimento que você traz até hoje? Na faculdade eu explorei muito essa parte de desenvolvimento, código, que eu sempre gostei, mas a minha paixão sempre foi telecom. Telecom. Redes, telecomunicação e a parte de segurança de perímetros, né? Toda aquela parte de segurança de comunicação de dados, segurança de redes. Eu comecei a explorar ali quando eu era estagiário, mas muito disso consolidou quando eu tive a oportunidade de fazer o trainee da IBM. Né? Após a faculdade, terminando a faculdade, eu consegui passar num processo seletivo, né, que a IBM aqui de Hortolândia, na época, fez um Technical School, né, um programa de Technical School. E ali eu tive uma oportunidade de ter contato com várias áreas de tecnologia. E sempre a que mais me chamou a atenção era a parte de conectividade. Ainda não se falava muito de segurança. A segurança era aquela segurança tradicional, senhas. Não existia o termo, por exemplo, cibersegurança. Não existia. Né? Existia segurança da informação, compliance, né? A parte de políticas e tudo mais. Mas essa transição do mundo da telecom mesmo, que eu trabalhei em Brasília, eu inclusive ia nos DGs de telefonia instalar modem, né? Uns modems grandões, e depois a gente vê isso em larga escala e teve uma época ali que isso saltou, a tecnologia deu um salto muito grande, né? Aí eu comecei a me apaixonar por conectividade, telecomunicação e segurança da informação. Legal. Daniel, eu estou sentindo na pele o que você está falando. Né? E muitas vezes as pessoas não conseguem, pô, esses caras parecem ser meio louco, apaixonado por conectividade. É importante as pessoas entenderem, né, que a tecnologia batendo a nossa porta em alguns lares, né, com mais antecedência, mas a tecnologia, mas a gente não tinha conectividade, ou seja, a internet dando passos iniciais. Conectividade de rede LAN, a gente saindo de um mundo, né, de coaxial, poxa, para um mundo chegando ali, hubs, switches, a gente começando a estudar a camada OSI, entendendo o que é um roteamento, por que de um elemento. Ou seja, se a gente tem essa amplitude de hoje, né, sem dúvida alguma, começou lá atrás, né, Daniel? Ou seja, os primórdios habilitaram tudo isso que a gente tem hoje, né? Sim, com certeza. A gente vê uma época em que a própria redes, essas disciplinas que a gente vê hoje, elas foram, a cada ano ela ia avançando um estágio, né? Não ficou tudo pronto de uma vez. Dentro dos estudos que eu tive na IBM, a gente falava muito sobre o mainframe, né? Aquele protocolo SNA. Isso. Aí a gente vê que pegaram aquele protocolo SNA e adaptaram para o TCP/IP, porque funcionava, né? Era um mundo que funcionava, mas precisava ser modernizado. E isso depois se popularizou. Eram poucos que conseguiam configurar, era quase uma arte secreta, né? Configurar uma rede e tal. Mas a gente viu que a coisa foi ficando tão natural e se espalhou tanto por todos os aparelhos que a gente chegou na tecnologia hoje em dia, né?
E tudo começou, se você for ver bem, com o mainframe, né? É. Aquela comunicação quase que de sinal pulso elétrico, até fazer essa transformação, levou obviamente um tempo, mas teve uma escala de necessidade, né? A indústria ela foi adaptando e foi utilizando, foi facilitando esses protocolos até o que a gente vê hoje em dia, que meu filho de 10 anos, ele sabe o que é um TCP/IP, ele sabe o que é uma internet, não se fala, né? Todo mundo É. tá conectado, mas a gente vê essa escala evolutiva, eu me sinto muito privilegiado de ter visto a evolução, né? Hoje em dia a gente vai ver evolução mais na inteligência artificial, né, usos de automação, mas a gente pegar essa base lá atrás, dá para a gente assim, uma noção muito do todo. É. Né? Eu acho muito bacana a gente ver. Quando começou, a gente tem uma noção mais ou menos para onde vai. Bacana. Daniel, queria pegar um momento da sua carreira aqui, que é um momento divisor de águas. Aquele momento que o Daniel Botelho teve que parar, né, respirar, buscar conselhos para poder dar um próximo passo. É muito comum, né, as pessoas muitas vezes olharem uma jornada e dizer, poxa, foi uma jornada linear, né? Você viu? Poxa, olha, aqui deu um outro passo, outro... Não, se olhar no detalhe, o gráfico foi assim, né? Vem na sua cabeça, Daniel, momentos de grande inflexão que te levou ali para uma tomada de decisão, que te habilitou, por exemplo, estar hoje aonde você está? Alguns, né? É. Em 20 anos de carreira, a gente passa por alguns. O primeiro, que eu acho que foi uma mudança, foi sair de casa com 20 e poucos anos e encarar um programa de trainee da IBM. Que foi você sair de casa, né? Sair da casa dos seus pais, sem ser para um casamento, sei lá, para uma família, mas para você ir para uma cidade nova. Eu me mudei para Campinas, fui trabalhar numa empresa grande, né, uma empresa conhecida, era um sonho que eu estava realizando. Sem dúvida, IBM. Mas, ao mesmo tempo, você ia largar toda a sua vida que você tinha ali na cidade, num local, para você começar uma vida nova. É. Né? E foi muito bom, porque você tem as oportunidades, passam, como diziam os antigos, o cavalo selado passando, você pula nele. Né? Exato. Você pega a oportunidade. Então, eu acho que foi muito sensato e foi muito bom eu ter tomado essa decisão, apesar de ter você ter uma quebra familiar mesmo. Né? Você passa a ter uma parte da sua vida antes e depois. Né? E depois disso, muitos anos depois, a IBM foi uma grande escola, até hoje tenho vários amigos e várias histórias, né, que começaram ali. Logo após, muitos anos depois disso, foi uma escolha também de sair da Ambev, onde eu já tinha uma carreira consolidada. Eu já tinha feito Security Operations Center na Índia, projetos da Copa do Mundo, ganhei muitas premiações, fui muito premiado nos projetos, que é um sucesso muito grande, para ir também para uma outra empresa, que foi a Ubiquiti, onde eu não era conhecido, e eu teria que reaprender uma série de disciplinas de novo. Voltar para o banco da escola, porque era muito programação na veia. Né? Então, eu acho que esses dois momentos foram de quebra mesmo, né? Uma coisa de você começar algo, fechar um capítulo e começar outro totalmente novo. Legal. Daniel, o passo seguinte, falando de gestão, falando de pessoas, né? A gente sabe que hoje uma atividade em gestão é muito mais você doar, né, a experiência, o tempo, adorar desenvolver pessoas. Como que foi essa evolução na sua carreira quando pessoas, negócios, teamwork passa a ser uma prioridade? Eu sempre me achei um bom técnico, né? Mas ao longo do tempo eu descobri que eu também gostava muito de lidar com pessoas, né? E foi natural já no meu primeiro emprego em que o fator humano ele me levou a crescer. Eu saber falar inglês numa equipe de 10 técnicos, só eu falava inglês, e eu tinha que me comunicar com um cliente, por exemplo, numa embaixada da Austrália, Então, o meu chefe me colocava na frente, né? Ele falava, olha, resolve lá, vê o que ele está querendo,
aí você conta para a gente atendê-lo. Né? Olha só. Então, ali eu comecei a ver que eu tinha facilidade de conversar, de entender, de ouvir e de falar também, de expressar o sentimento, né? O que eu queria, o que a gente precisava, os objetivos que a gente precisava alcançar. Então, muito cedo ali eu vi que eu gostava e era algo que eu queria seguir. E depois, em todas as outras oportunidades, mesmo que eu tinha um viés técnico, a parte de gestão, ela sempre foi uma coisa que eu gostei, né? Uma coisa forte. E essa coisa da gestão de gente, de pessoas, você não aprende com o computador, né? Você não aprende É. programando, você aprende vivenciando. É. Né? E aí eu tive que estudar e me letrar um pouco mais. Né? Procurei educação, fiz um MBA. Por escolha, eu não fui para uma área técnica, eu escolhi uma área de gestão de negócios, onde eu consegui uma bagagem muito maior de negociação, de gestão de time e principalmente como é que a gente extrai o melhor das pessoas. Né? Como é que a gente inspira e como a gente consegue que objetivos sejam alcançados em comum. Acho que essa é a grande diferença. Muitos gerentes, eles não se colocam, eles colocam no lugar de mandar, né? De falar, olha, tem que ser obedecida aqui uma tarefa, mas eu acho que é muito mais você inspirar, achar propósitos, né? E alcançar metas em conjunto. Sensacional. Esse eu acho que hoje em dia, ela move muito mais e você chega em objetivos de uma forma muito mais fácil. Perfeitamente. E sempre tendo a humildade e uma escutativa de aprender muito. Novas gerações estão chegando, né? As lideranças têm sido colocadas à prova para poder melhorar os seus soft skills. Né? A pandemia nos ensinou muito a importância disso que você está dizendo, a proximidade, né? Aquele trabalho lado a lado, vamos construir juntos. É uma liderança em transformação, né? E o letramento para isso é praticar, é ter a humildade de aprender com o outro e eu acho que a gente vai ter algo eterno de aprender como lidar com pessoas, né, Daniel? Exatamente. Acho que está aí o grande ponto. Com certeza. Daniel, nosso capítulo aqui são grandes líderes de tecnologia, grandes líderes de cibersegurança. Daniel Botelho, assim, indiscutível, uma referência no mercado, um profissional que dedicou décadas, né, da sua capacidade de aprender, de ensinar, e a gente está vivendo um momento diferente, um momento, eu poderia dizer aqui, brilhante, né, para o assunto de cibersegurança. Com certeza. Não estou dizendo que está fácil, que o céu está para brigadeiro, não, mas um momento de ganho de maturidade, né? Ou seja, os profissionais, as áreas, os negócios, entendendo a cada dia que passa a importância de nós colocarmos a cultura de cibersegurança, né, dentro das discussões, dentro das pautas. Queria pegar um pouquinho da sua impressão, momento do mercado e um momento dos profissionais de cibersegurança no momento que a gente vive agora. Qual a sua visão? O momento, o cenário de cibersegurança é de mudança. Ele acho que está se transformando principalmente com o advento da inteligência artificial. Não só porque ela veio e chegou mudando, né, o jeito que as pessoas trabalham, mas também como é que a área de segurança da informação, as disciplinas de segurança adotam, né, a inteligência artificial. É uma coisa que ela quebrou um pouco os paradigmas, porque a área de segurança da informação ela também é meio tradicional, né? Você tem o pessoal que tem as ferramentas, as formas de trabalhar, os Security Operation Centers, né? E com o advento de inteligência artificial, isso muda. Ou você potencializa o que você tem ali, né? Eu acho que esse é o grande desafio do profissional de cyber, é saber utilizar a inteligência artificial a seu favor. Exato. Né? Saber utilizar. E não é... Saber utilizar é diferente de você comprar uma ferramenta ou um pacote, alguma coisa que tem aquilo ali, você não sabe como funciona. Né? É utilizar no dia a dia. Muitas vezes, casos de uso simples. Né? Isso remete um pouco ao que a gente via na faculdade de raciocínio lógico, a ser analítico. Né? Então, o profissional de segurança da informação, em qualquer nível, pode ser técnico ou executivo, tem que saber extrair
o melhor da inteligência artificial. Perfeito. Não pode ser só um buzzword, né? É. Eu vejo muita gente por aí que fica falando de inteligência artificial, mas não sabe uma aplicação, né? É muito mais do que você abrir um chat GPT sei lá, fazer uma simples pergunta, né? É saber como aquilo agrega no seu dia a dia, né? As coisas simples, como o chat GPT, os prompts, eles podem e devem ser usados para você automatizar certas tarefas, né? Tem coisa, por exemplo, quero fazer uma política de segurança. É um excelente lugar para você começar. É. Em vez de você escrever ou buscar ali no Google, né? Você, sabendo fazer a pergunta da forma correta, é um outro desafio que não só os profissionais de segurança, mas todo mundo está tendo, quais são as perguntas corretas, né? Exato. Como você estrutura uma pergunta, como é que você faz a máquina entender e te dar uma resposta legal? É. Esse é um caso super básico. E isso já está no dia a dia. Quem não usa, está atrasado. É. Né? E tem os casos um pouco mais sofisticados, que são aqueles em como é que eu vou usar todo o ecossistema tecnológico, como é que eu vou usar todos esses dados, consolidar e tirar inteligência. Né? Que aí é um pouco mais complicado, mas você não pode ficar naquela sinuca de bico de eu comprei uma ferramenta que tem inteligência artificial, eu tenho inteligência artificial. Não é bem assim. Né? Acho que eu vejo para os profissionais de cyber e SI esse desafio, você colocar a inteligência artificial na prática. Tá. Trabalhando para você, ajudando, né? Ou seja, tirando aquelas funções repetitivas, porque se você for buscar coisas para cuidar em cibersegurança, você preenche o seu dia com um monte de coisas que no final do dia você pode chegar na conclusão e dizer, poxa, isso não foi tão estratégico assim para o negócio, né? Uhum. E sem dúvida alguma poder fazer as perguntas certas, né? Ou seja, alimentar esses motores, entender o conceito do prompt. Muito legal essa colocação. Daniel, você está numa posição de liderança, né? Representando um time muito competente dentro de um setor super importante para o nosso país. E ao mesmo tempo a gente olha aqui e vê um déficit de mão de obra qualificada, não só em cyber, se quer fosse só cyber, a gente dava um jeito, fazia um mutirão, né? Sim. Mas um déficit muito grande na área de tecnologia. Um dos nossos objetivos aqui é desmistificar uma carreira em tecnologia, mostrar sim que por trás da TI tem Daniel, tem Renato, e que nós somos pessoas ali, poxa, normais, né? Que talvez colocaram na cabeça que queriam chegar lá, construir coisas, né? Queria que você deixasse uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né, está decidindo ali talvez uma carreira, está com 17 anos, 16 anos, né, e curtindo as nossas conversas aqui. O que você diria para um jovem que te perguntasse, Daniel, estou querendo uma carreira em tecnologia, né, me dá algumas dicas. Você deixou aqui algumas já, mas talvez para uma pergunta simples, uma resposta também direta. E aí? Se mantenha sempre curioso. Curiosidade. A curiosidade, ela alimenta o seu conhecimento, né? E não se permita errar. Você pode errar, principalmente quando você tem 17 anos, ou quando você está jovem, não tem sabe, o formato perfeito. Se permita errar, use a curiosidade, erre, aprenda com os erros e, de preferência, aprenda com erros dos outros, né? Que também é um sinal de sabedoria. Né? Mas veja o que aconteceu ou se aconselhe com pessoas que já passaram por aquela situação ou que têm conhecimento, domínio daquela área. Mas acho que principalmente use isso, seja curioso, use na prática, né? Se permita errar e cresça com seus erros. Né? Quando você está jovem, você está na hora certa de testar, experimentar e se adaptar. Né? Não tem como você já ter o conhecimento perfeito ou sair de largada com um projeto pronto. Né? Quem conseguiu chegar lá errou muito. Sem errar, você não consegue experiência. Sensacional. Tá aí uma grande mensagem vinda de um cara sensacional, um ser humano, um profissional que tem, assim, mais do que deixado legado, deixado marcas positivas nas equipes, nas pessoas que você
tem a oportunidade de liderar e também quem teve a oportunidade de te liderar, né? Ou seja, o quanto que a comunidade tem um carinho pela pessoa e o profissional do Daniel e estamos tendo aqui a oportunidade de conhecer o porquê das coisas, né? Estou diante de um grande ser humano, sem dúvida alguma. Muito obrigado. Daniel, agora um momento para a gente conhecer um pouco mais preferências aqui, né? Ou seja, já vou direto na pergunta dizendo o seguinte, as 3 bandas preferidas daquela época lá de Brasília, naquela revolução do metal que teve, que eu também era apaixonado. Vamos ver se a gente tem alguma das nossas bandas em comuns aqui. As 3 tops da sua época, vamos lá. Hoje mudou um pouco. Mas Hoje mudou, daquela minha época. Era o trio básico, Iron Maiden, Metallica e Sepultura. Fechou. Sepultura brasileiro, Metallica e Iron, divisor de águas no heavy metal mundial, né? Ali não tem erro. Pô, e Iron e Metallica ainda na ativa, né? Ver os caras ainda, né? O Bruce Dickinson, por exemplo, porra, arrebentando, a galera do Metallica ali unidos todos. Sensacional. São exemplos. E hoje, o que você curte ouvir? Olha, hoje em dia, eu gosto de ouvir Pink Floyd. Mais antigo ainda, então da galerona lá. Eu gosto de ouvir o disco inteiro, né? Para entender ali o que acontecia. Eu gosto muito de bandas antigas. Eu gosto do Camel, que também é uma banda ali mais psicodélica, né? E eu tento ouvir algumas coisas mais novas, né? Para entender os movimentos ali. Tem algumas bandas que eu ouço hoje em dia, não lembro os nomes, mas eu tento colocar no Spotify, né? Algumas bandas mais novas, mais recentes. Tem algumas coisas de heavy metal que eu escuto ainda, mas eu tenho voltado mais para os clássicos. Os clássicos, né? Mais tranquilo para trabalhar. Se você colocar dependendo do disco do Pink Floyd, você consegue fazer um deep work ali, né? Dá. Você entra, se aprofunda no trabalho. Um Black Sabbath, um Deep Purple, um AC/DC. Isso daí é tudo clássico, né? Se você sentar no fim do dia para relaxar, acabou, fechou. Não tem erro. Tem hinos da nossa época, né, Daniel? Com certeza. A nossa época foi aquela época que estava saindo, né, Daniel? Os nossos pais de uma repressão, né? Ou seja, de uma baixíssima liberdade. Nós fomos talvez a primeira geração que podia, né, colocar um pouco da rebeldia, poder colocar um pouco da nossa energia. Legal. Me identifiquei um pouco aí com o seu momento também. Muito disso, de ter uma coisa de quebrar um ciclo de normalidade, né? Aquela coisa, caramba, eles gostam de coisas que a gente nunca ouviu, estão lá fora, né? Eu venho também dessa curiosidade. Que bom. Daniel, algum hobby, algo que você gosta de fazer aos finais de semana, junto com a família, um pouco aí mais como, né, já mais maduro, o que você curte fazer? Eu estou aprendendo coisas novas, coisas novas e coisas antigas. As coisas novas, eu estou praticando squash. Olha que hoje legal. Em dia, que é um esporte que eu desconhecia, mas eu estou aproveitando que eu moro num local que é próximo da escola de squash e aproveitei ali para explorar esse esporte. Ou seja, você sai molhado no final de uma aula de squash. O legal do squash é isso, sai pingando, né? É um esporte excepcional. Ainda mais a gente fica muito parado, sentado, é bom para movimentar bastante. Eu tenho curtido muito e tem muita técnica, né? Você precisa saber a técnica de bater. Muito não legal. É a mesma coisa de tênis, né? Minha esposa falou, é tênis jogado na parede. Não é. É bem diferente. E coisas antigas, no Dia dos Pais, eu fui surpreendido, eu ganhei uma guitarra muito parecida com a que eu tinha quando eu era adolescente. Que legal! Então, eu estou reaprendendo, estou fazendo aulinhas de violão e de guitarra novamente. Sensacional. Para ver se eu consigo, né? Acaba sendo um hobby, limpamente, depois de um dia de trabalho. Tá aí. Daniel Botelho deixando aqui uma grande marca no nosso programa Por Trás da TI, dedicado, né, a poder descobrir histórias como a sua, Daniel, que possam, através de alguns insights, uma palavra, né, tocar a vida de uma pessoa, né, que queira também poder trilhar um caminho dentro desse fabuloso mundo da tecnologia ao qual nós estamos. Fica aqui meu muito obrigado, o reconhecimento, né, da nossa comunidade, pela pessoa, pelo profissional que você é. Meu muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço, Renato. Muito obrigado pela oportunidade e pelas palavras. Valeu, parabéns. Obrigado. Aê!